Eu demorei 10 minutos. Agora está gravando. Boa tarde para você, viu? Eu falei para você que a refração ela podia ocasionar uma mudança na direção de propagação da luz, ok? E isso acontece sim, ok? Pela lei de Snell-Descartes, né? Snell foi o responsável por descobrir que isso pode acontecer sim, que existe uma relação entre a velocidade da luz, que está relacionada ao índice de refração, a gente já sabe, mas também com o ângulo de refração. Olha que doido isso. Dessa maneira, então, estou dando uns tempos assim, moçada, porque está vindo toda hora um aqui para a gente admitir, aí eu estou indo devagar para que todo mundo assista a aula e participe da aula. Dessa maneira, olha que incrível, imagina que a gente tem aqui uma superfície, essa é boa, né? Mais cedo eu falei, você que quer ter filho, pode colocar o nome da sua filha de refringência, e agora você que quer ter um menino, você pode colocar o nome dele de Dioptro, ok? É bom também, Dioptro, não é nem Diogo, né? Dioptro, totalmente novo. O que é o dioptro, Simon? É essa superfície, né? Alguns livros chamam de lâmina de separação, é uma superfície que separa dois meios diferentes, né? Lá na piscina da sua casa, lá tem em cima ar, embaixo água. O que tem no meio dos dois? A superfície que separa os dois, ok? Essa superfície é algo? Não, simplesmente nós chamamos essa linha que divide os dois, aqui no quadro, de dioptro plano, ok? E o que vai acontecer? Bom, eu sei que nesse dioptro plano, a luz pode incidir de formas diferentes. Que formas são essas, Simon? Especialmente duas. Nós chamamos essa incidência de incidência normal. O que é a incidência normal? Aquela que ela incide 90 graus com o dioptro. Tá aqui? Perfeito? E a incidência chamada de incidência oblíqua. Olha que lindinho. Oblíqua. Pronto. Ok? São as duas incidências para nós. Quem são esses caras? O raio incidente. Esse cara, o raio incidente. Dando para enxergar de boaça aí? Mas esse dioptro está separando quem, Simon? Dois meios diferentes. Vamos chamar isso aqui de ar, muito comum, né? E água. Ar e água, ok? Vou demarcar para você no segundo desenho, porque no primeiro não faz sentido, né? No ponto onde o raio toca o dioptro existe uma normal, mas o raio incidente está em cima da própria normal. Agora, aqui, não, né? Aí, ó. Aqui nós temos uma normal linda e maravilhosa, né, fora do nosso raio incidente, e com a normal existe aquele famoso ângulo de incidência, conforme você já está acostumado. Perfeito? O que o Snell descobriu? O Snell descobriu que, ao passar do ar para a água numa incidência normal, ocorre refração. Porque tem gente que fala assim, refração é quando a luz desvia, né? Então aqui não tem refração. Pelo amor de Deus, claro que tem refração. Se mudou de meio, tem refração. Só que neste momento, na incidência normal, a refração também é normal. Ou seja, a luz muda a velocidade, eu vou chamar aqui em cima de ar, que é o meio 1, eu vou chamar aqui de V1. Aqui embaixo eu posso afirmar para você que V2 é menor do que V1, e você já sabe que o índice de refração do ar vale 1 e que todo outro meio tem um índice de refração maior do que 1. Então a água, a gente já viu mais cedo, 1,33, não tem que decorar isso, pelo amor de Deus, só o do ar. O do ar tem que decorar. O da água é 1,33, que é maior do que o do ar, que é 1. Logo, ao mudar de meio, alta refração, baixa velocidade. Então a velocidade diminui. Se mudou, é refração. Ponto final, ok? Acontece que, ao passar daqui para cá, veja, não houve desvio nenhum da trajetória. Mas quando a minha incidência não é normal, vamos chamar aqui incidência normal. Perfeito ou não perfeito?
Show? Quando a minha incidência não é normal, quando ela é Davi, ok? O que vai acontecer? Quando a minha incidência é oblíqua, show? Falei o nome errado da incidência aqui. Esse mesmo da papila. Quando a minha incidência é oblíqua, o que significa essa incidência oblíqua? Não é normal, né? Então eu coloco o fone, mano. Estou preguiça. O que é, Tiago? O que é incidência oblíqua? Qualquer ângulo com a normal, ok? Quando eu entro num ângulo diferente de zero, né, não em cima da normal, o meu raio ele vai sofrer um desvio através da lei de Snell. Snell foi o cara que escreveu para a gente que numa incidência oblíqua, o ângulo, na forma de seno, tá, é proporcional à velocidade. O que significa isso? Vamos colocar aqui, lei de Snell. O que significa isso? Significa que se a velocidade mudar no meio, o ângulo vai mudar também. E aí eu convido você a fazer o mesmo procedimento aqui ao lado. Se aqui é ar, esse raio tem uma velocidade V1. Ao passar para a água, o que acontece com a velocidade? Diminui. A gente já viu por quê. Se a velocidade diminui, o ângulo diminui também, porque o ângulo e a velocidade são diretamente proporcionais. Quem descobriu isso? Snell, e ele tem uma lei matemática que comprova isso, o funk do N-seno, que a gente vai ensinar para você em breve, ok? Segura aí, que é a matemática para isso. Fala para mim. O primeiro chama incidência normal e o outro é indência oblíqua? É um cavalo, né? Incidência oblíqua, tá bom? É porque é burro demais, só por isso. Incidência. Muito obrigado, Ana Clara. Incidência oblíqua, ok? Isso significa, então, ó meu Brasil, que na incidência oblíqua, onde vale a lei de Snell, como a velocidade aqui muda, vai mudar também a direção do raio. Isso que pode acontecer na refração. Então, eu gostaria que você entendesse que era comum, como os meios são transparentes, né? A refração tem que acontecer nos meios transparentes aí, para a luz passar, né? Não tem como ser no meio opaco. Era para esse raio, como é transparente, passar retão. Porém, o que aconteceu com a velocidade nesse meio? Diminuiu. Se a velocidade cai, o ângulo cai também. Como é que eu faço para essa reta pontilhada que tem esse ângulo aqui, né? Sempre com a normal, pelo amor de Deus. Como é que eu faço para essa reta diminuir o ângulo, já que diminuiu a velocidade? Eu aproximo ela da normal ou afasto ela da normal? O que eu faço com essa reta para diminuir o ângulo, já que se cai a velocidade, cai o ângulo também? Fala para mim. Irmão, repete de novo, por favor. Repito. Obrigada. Olha a pergunta. Era para esse raio passar retão e ter o mesmo ângulo, né? Já que estamos falando de meios transparentes, opostos pelo vértice, ângulos iguais. Mas a lei de Snell diz que nesta refração oblíqua, nessa incidência oblíqua, a velocidade é proporcional ao ângulo. E quando um raio passa do ar para a água, a velocidade diminui. Se a velocidade cai, o ângulo cai. A minha pergunta é, o que eu tenho que fazer com essa reta pontilhada para esse ângulo diminuir? Aproximar ela da normal ou afastar ela da normal, que é esse pontilhado pretinho?
Eu acho que tem que aproximar da normal. E você acha muito certamente achado, ok? Tem que aproximar da normal. E com isso, apagando o nosso incrível ângulozinho aqui, ó, a gente vai aproximar ele da normal. Olha que demais. O que nós temos aqui? O raio refratado. Eis o nosso raio incidente, raio refratado. Eis o nosso raio incidente e aqui embaixo o raio refratado. E olha o ângulo, sempre formado com a normal. Esse é o ângulo da refração. Se aqui em cima eu chamo de meio 1, vai ser muito comum, né? Trabalhar dessa forma. Eu vou ter, nossa, Juliana, Matheus, uma galera respondeu aqui para mim no chat. Desculpa, viu? Não ter visualizado. Um monte de gente já colocou que aproxima da normal. Pelo amor de Deus. Dessa maneira, quando ele aproximar, eu vou ter lá em cima um ângulo 1, aqui embaixo um ângulo 2 menor. E se você quiser perguntar para mim, Simon, o que acontece caso contrário? É só olhar o desenho de baixo para cima. Quando eu estiver incidindo aqui na água e passar para o ar, aonde a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. E o que o meu raio faz? Afasta da normal. Olha que legal. Num mesmo desenho, você pode olhar de cima para baixo, aproximando da normal, ou de baixo para cima, afastando da normal. É isso que a lei de Snell diz, ok? E aí, bonito, eu tenho ângulo 1, ângulo 2, velocidade 1, aqui embaixo velocidade 2, a gente já anotou para você, e ela relaciona este ângulo e esta velocidade e o índice de refração através da lei matemática de Snell-Descartes, que a gente vai mostrar no próximo quadro para você, ok? Quero saber se dá para apagar, se você tirou o print. Pode Só que, apagar. obrigado, isso tudo aqui, ó, É isso, Simon. Deixa eu só tirar a foto. tô esperando, Tirei, não. tô esperando. Isso tudo aqui vai acontecer só pela incidência oblíqua, ok? Ah, então a lei de Snell não funciona na incidência normal? Não, faz sentido nenhum. E você vai ver o porquê que não funciona, ok? Quem nessa sala aí que é bom de meter um beatbox de funk aí? Quem na sala é bom no beatbox de funk? Te mandar um funkão na boca. Tchum, tchá, tchum, 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 tchá, tchum, tchá. Quem que é bom? Alguém tá aí? Só você, Simon. Oi? Só você que é bom. Não, mas eu preciso de ajuda. Acho que ninguém. Eu preciso de ajuda, porque preciso de mandar o beatbox, preciso de cantar, e mandar o beatbox e cantar ao mesmo tempo não tem como. Alguém vai ter que mandar o beatbox aí. Tiagão não manda, não? É de Thiago. Fala em Tiagão, eu vi o Tiagão, hein, Tiagão? Viu o Tiagão aonde? Manhumirim? Não é, Simon? Ah, eu tava passando, voltando pra casa na rua, eu Você lembro. lembra? Você, o Mucida e mais alguém. Cara, você tava doidão, hein, velho? Fala isso não, Simon, é tudo mentira, tá normal. Eu falei só por causa disso mesmo. Eu falei, tem gente lá perto dele. Gente, mas você tomou um susto, não tomou? Que eu Eu vidrei. tomei do nada, você para o carro e para o Thiago, mano. Eu parei o carro, abri os vidros, velho, fiquei vidrado assim, olhando pra ele assim, ó. Sacou? Eu, Mucida, e o Edson olhando pra cara dele assim. Tomei um susto, do nada, para Aí, três sim. caras num Aí carro. fala aí, Fala, Thiago. "Oi". Fala aí, Thiago. Fala aí, Thiago. Ele ficou todo doido. Aqui, manda alguém aí, velho, no YouTube pra mim, ou um Simon, pode áudiozinho. colocar no YouTube? Pode, manda o funkão aí pra Peraí. mim, por favor. Posso apagar? Ah, pera que esse aqui não é de funk, não. Pera. Posso apagar? Partiu, apaguei. O funk é maravilhoso, né? Porque o funk não precisa de muita coisa, não. É pouca letra. É letra pequena,
E o resto é batidão. Tio Simon, esse aqui foi o melhor que eu achei, ó. Aumenta o som aí. Jesus, cadê o negócio? Sumiu o negócio. Você vai copiando aí, tá? Enquanto aparece o beatbox aí. Pô, uma alma aí, podia mandar um tchum-tchá aí, é só isso. Não preciso fazer muita coisa, não. Até parece que essa galera não conhece funk. Até parece. Mas até parece. Tamo junto? Tamo junto? Temos aqui um raio incidente fazendo 30 graus com a nossa normal, show de bola, incidindo aqui na superfície de separação entre dois meios, N1 e N2, cujos índices são 1 e 2, ok? Se o índice de refração aqui é 1, você já sabe que é o ar ou o vácuo, né? Então, inclusive, eu posso dizer que a velocidade desse cara aqui em cima é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tudo bem? Legal? Então, o que a lei de Snell-Descartes diz para nós? Vou deixar o funk para a sala de aula então, né, meu irmão? Não vai ter jeito, né? A lei de Snell mostra para a gente a relação entre a refração e a velocidade, entre a refração e o ângulo, ok? De que forma ela faz isso? De duas formas diferentes. O funk de Snell, que a gente diz, né? Que é o N seno, N seno, N seno, N seno, N seno, N seno, vai descendo no N seno, né? Só isso. N seno, 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 e vai embora a vida inteira, ok? Só que com batidão fica melhor. Então, o funk de Snell diz N seno, N seno. Olha que letra maravilhosa. Isso é melhor que Catra. Olha lá, N1 seno de θ 1 igual a N2 seno de θ 2. Só isso. Ficou bom aí para você? Onde N1 e N2 são os índices, θ 1 e θ 2 são os ângulos. E olha que maravilhoso. Se eu... Ana Clara, eu achei o beatbox. Se eu tenho os dois índices e tenho um dos ângulos, dá para achar o outro ângulo, ou pelo menos o seno dele. Aí com uma tabela eu consigo encontrar o ângulo, ok? Então, esse é o funk padrão, chamado lei de Snell ou funk de Snell. Se eu abri-lo, eu tenho o funk do Segueta. Tem mais um aqui, ok? Como que eu faço? No lugar de N1, C sobre V1. Correto? De onde você tirou isso, Simon? Bom, da aula de mais cedo, né? N é C sobre V. N2 é C sobre V2, vezes o seno. Se eu cortar os Cs de um lado e do outro, eu tenho o funk do Segueta, que é, olha que massa, C num V, C num V. Top? Então, C não vê, é o segundo funk, pesado demais, o funk do Segueta, o funk do ceguinho, ok? Tá ali, C não vê. Uma relação que você tem entre os ângulos e as velocidades, relação entre os ângulos e os índices de refração,
Olha que coisa maravilhosa. E assim a gente pode, antes da gente encerrar o babado, resolver aqui. Eu já sei que esse cara, ao sair daqui e passar para um lugar de índice de refração maior, você sabe, né? Raiz de 2 é maior do que 1, a tendência desse cara aqui é aumenta o índice, diminui a velocidade. Se a velocidade vai diminuir, a tendência é que o ângulo também diminua. E esse cara vai aproximar-se da normal, correto? Como que eu sei? N seno, N seno. Trazer para cá. N1, 1. Seno de θ1, seno de 30. 1 sobre 2. N2. Nossa Senhora. Raiz de 2. E o seno de θ2 é o que eu vou descobrir. Show de bola ou não show de bola? Ah, Simon, aí eu pego esse raiz de 2 e passo aqui para baixo, vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2? É. Como é que eu faço 1 sobre 2 raiz de 2? Depois. A galera tá falando do funk aí, do beatbox. Depois, segura aí. Então vai ficar seno igual a 1 sobre 2 raiz de 2, ok? O que eu vou fazer com esse 2 raiz de 2 embaixo? Racionalizar. E aí você vai encontrar qual é o seno do ângulo. Encontrado o seno, acha o valor dele e vai pesquisar numa tabela, ok? Aqui eu peguei valores aleatórios aqui para você, mas geralmente vão ter valores mais redondinhos, né? Cujo seno você vai conhecer. Se você não conhecer, o exercício é obrigado a te dar uma tabela, já que você não tem que decorar, né? Nada disso. Perfeito? A outra forma aqui também é aplicar para achar a velocidade aqui embaixo. Mas como eu já tenho o N2, né, eu já conheço o índice de refração e já conheço a constante C, eu posso calcular a velocidade usando só N2 igual a C sobre V2, né? Direto. Jogo o V2 para cima, jogo o N2 para baixo. Quem é o V2? É o C dividido pelo N2, que é o raiz de 2. Racionaliza o raiz de 2, ok? E aí você vai ter a velocidade naquele meio, naquele lugar. Então não importa o número, a numeração, o que eu tiver, é possível estabelecer uma relação entre ângulo e índice de refração, ok? E entre velocidade e ângulo através das equações de Snell-Descartes, ok? Copia essa coisa maravilhosa aí, por favor. Copia, meu Brasil brasileiro. O Gabriel tá fissurado, não pode falar de funk não, que a galera fica maluco. Simon, Fala pra mim. faz o funk pra gente. Ai. Daqui a pouco. Ai. Você que tá de boinhas aí, já terminou de copiar? Quero que você cata comigo, por favor, lá na página 78, que foi a página que nós deixamos abertas aí, deixamos aberta a nossa última aula. Pega lá, por favor, na página 78.
Pegou aí? Lá na página 78, vou pedir para você dar uma brincada, por favor, na número 1 e na número 2. Vou dar uns minutinhos aí para você brincar com relação a isso, ok? Gostaria de apagar o quadro. Você já tirou a fotografia aí? Filé? Pronto? Aplicação do que a gente acabou de ver, tá? Aplicação matemática mesmo, sem conversinha. Página 78. Questão número 1. Questão número 2. Tem muita coisa para a gente estudar. Esse capítulo é imenso de grande, imenso de grande. Não é pouco grande, não. Ele é imenso de grande. Imenso. E aí, deu certo as questões? Direto, Vitor. Eu tô achando que nem preciso jogar se bobear, não, entendeu? Acho que nem preciso jogar, não. Juliana achou na número 1, letra A. E o Vitor, não sei se está concordando comigo ou com ela. Alguém dá mais ou dá menos na número 1? E o Vitão quer saber de funk. Quer saber do funk. Eu vou ir lendo, né? Você continua mandando bronca aí, tá? O valor da frequência a gente não vai utilizar aqui no momento. Não é um valor inválido, né? Porque existe a lei de Snell na ondulatória, aonde nós vamos aplicá-la também para o comprimento de onda. Olha que legal, tem muita coisa para a gente ver com relação à refração, né? Principalmente refração de ondas ainda. Então não é um valor inválido, mas no nosso exercício a gente não vai utilizar. Então, um raio tem velocidade 3 vezes 10 a 5 km por segundo, é a mesma coisa que 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ok? Isso significa, então, que está no vácuo, né? Ah, tá lá, tá no ar, show. Cujo índice de refração é igual a 1, incide sobre uma lâmina de vidro, cujo índice de refração é raiz de 2, formando um ângulo de 45 graus com a superfície da lâmina.
Se é 45 com a superfície da lâmina, eu tenho que olhar sempre com a normal. Isso aqui, como é 45 graus, tanto com a superfície quanto com a normal, vai ser o mesmo ângulo, ok? Mas você precisava ter notado isso aí, né? O ângulo de incidência não pode ser com a superfície, tem que ser sempre com a normal. Formando um ângulo de 45 graus com a superfície da lâmpada, o seno do ângulo de refração. Se eu aplicar o N seno, que é isso, hein? O índice de refração do meio 1 é o ar, e o ângulo com que ele chega é 45 graus. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O índice de refração do meio 2, do vidro, é raiz de 2, e o seno será corta raiz, 1 sobre 2. Este é o seno, ok? Qual é o arco cujo seno é 1 sobre 2? 30 graus. Então, eis o arcosseno, né? 30, ou o seno 1 sobre 2. Perfeito? Então, como ele pediu o seno, letra A, meio, 1 sobre 2. Perfeito? Na número 2, diz assim: a tabela a seguir mostra um valor aproximado dos índices de refração de alguns meios, medidos em condições normais de temperatura e pressão para um feixe de luz incidente com comprimento de 600 nanômetros. O raio de luz que se propaga inicialmente no diamante incide com um ângulo de 30 graus em um meio desconhecido, sendo o ângulo de refração 45 graus. Qual é o meio desconhecido? Que meio é esse? Ok? Aplicando mais uma vez, N seno, show de bola. O N1 é o diamante, segundo aí a nossa tabela, 2,4, ok? É o índice de refração. O ângulo de entrada é de 30 graus, cujo seno é meio. O meio 2 eu não sei. E o seno da refração, já que o ângulo é 45, raiz de 2 sobre 2. E eu posso cortar esse 2 com esse 2, passar o raiz de 2 para baixo. O nosso N2 é 2,4 sobre raiz de 2, que o senhor deve simplificated. Show de bola? Raiz de 2 é 2, 2,4 dividido por 2 vai dar 1,2, raiz de 2. Esse é o índice de refração. Alguém tem uma ideia de quanto que dá isso? Pedir ajuda à minha incrível calculadora aqui. 1,2 vezes a raiz de 2, que pode ser 1,4. 44 vai dar 1,68. Aproximadamente 1,7. Ok? Segundo a nossa incrível tabela, corresponde a safira. Confere lá se não é isso, rapaz. Corresponde a safira. E a safira está presente lá na letra D de Cristo.